todos, bem-vindos. Aqui estou eu mais uma vez para uma live, a live neste janeiro branco, mês dedicado à saúde mental e emocional. Dessa vez, pessoal, vocês que acompanharam a primeira live, dessa vez deu tudo certo. Estou eu aqui, 8 horas em ponto, até pareço ali a hora de Brasília, né? Só que uma hora depois. E deu tudo certo, felizmente, aqui estou eu, e muito feliz por mais essa oportunidade de compartilhar com vocês. Lembrando, né, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora, está curioso, eu estou me propondo aqui a trazer temas que pertencem, que têm a ver com esse universo da saúde mental e emocional, porém não com uma abordagem de uma profissional, de uma psicóloga, de uma psiquiatra, o que não é a minha especialidade, absolutamente. Eu me coloco no podcast que eu faço, o Autoconsciente Podcast, que fala de vida interior. Eu me coloco, me apresento como a repórter da alma. E sou alguém que se interessa por tudo que possa trazer para nós um entendimento da nossa vida interior, da nossa vida emocional, mental, e tenho compartilhado sobre isso no autoconsciente. Inclusive, esse tema, sofrimento mental, também já foi abordado em um dos episódios, como é um tema associado à saúde mental. Então, aqui estou eu propondo esse tema para trazer uma palavrinha para vocês, uma palavrinha que pode, de repente, trazer um conforto, um entendimento um pouco maior, trazer uma luz, um encorajamento para buscar uma solução de cura, enfim. E se você acha que essa live pode ser útil, pode ser proveitosa para alguém que você conhece, então corre lá, chama o seu amigo, sua amiga para estar aqui também. Bem, então vamos falar de sofrimento mental. Ah, deixa eu lembrar mais uma coisinha antes de entrar no assunto. Se você tiver uma pergunta, se você tiver uma questão, eu não estou, né, olhando o chat, eu estou aqui numa outra plataforma de transmissão simultânea, Instagram e YouTube, não estou vendo nem o chat, mas a minha valorosa assistente Milena está a postos e acompanhando o chat, salvando perguntas que depois ela vai me passar aqui pelo celular para eu responder. Então, mais para o final do nosso breve encontro, eu respondo aqui algumas perguntas que vocês deixaram. Combinado? Então, vamos lá. Sofrimento mental, gente, do que se trata, né? Vou dar alguns exemplos para vocês do que estou falando, do que seria esse sofrimento mental. Então, vamos imaginar uma pessoa que rompe um relacionamento, que experimenta, que vivencia um rompimento do seu relacionamento amoroso, um longo relacionamento, e essa pessoa, claro, está arrasada, né, devastada, é um sentimento muito, muito difícil, muito doloroso, um rompimento de uma relação amorosa, e ela o tempo todo está se lembrando da pessoa, dos tempos vividos com a pessoa, tudo faz lembrar, e ela chora, e ela tem, enfim, passam-se as semanas, passam-se até meses, e ela se sente ainda como desde o início ali, né? Muito, muito chateada, muito triste, muito chorosa, e ainda pensando muito em tudo aquilo que aconteceu, em tudo que se foi, em tudo que ela não tem mais. Então, isso é uma forma de sofrimento mental. Um outro exemplo, né? O exemplo de sofrimento mental, a pessoa que tem uma perda, né? Perde um emprego, ou a perda de alguém querido, e essa pessoa também fica muito, muito entristecida, perde a vontade de sair, de se divertir, é, ela, o tempo todo ela se lembra, passa-se o tempo e ela fica num sofrimento muito grande com essa situação. Uma situação de fracasso, alguém que experimenta um grande fracasso na sua vida pessoal, profissional, e o tempo vai passando e ela não supera, ela está muito presa ali ainda àquela situação e questionando e ruminando o que foi que aconteceu, onde foi que eu errei. Situação em que, de repente, ela foi prejudicada por alguém, foi magoada por alguém e, e
se vê recorrentemente pensando nisso, ressentindo essa situação, uma situação de traição de confiança, por exemplo, alguém trai a sua confiança, ela é passada para trás. Então, situações dolorosas como essas, tá? Que perduram e que nos atormentam, que causam um sofrimento mental, porque a gente não para de pensar naquilo e essa situação se prolonga. Então, esses são alguns exemplos de sofrimento mental, é disso que nós estamos falando. Agora, então, trazendo um pouco de informação, e a minha fonte aqui nesse caso é o Dr. Stephen Hayes, Dr. Stephen Hayes, que por algumas vezes eu citei no Autoconsciente, ele é criador da terapia de aceitação e compromisso, muito conhecida pela sigla ACT, a sigla dessa terapia em inglês, que é de, agora não me lembro, Acceptance and Commitment Therapy, isso, ACT. Existe dessa terapia no Brasil, ACT, ou terapia de aceitação e compromisso, é uma nova abordagem terapêutica mais recente, e o Dr. Stephen Hayes, ele é o criador um dos criadores dessa abordagem, então eu me referencio muito em livros dele, em palestra dele, em conhecimentos que ele traz para compartilhar, para que a gente possa aqui também ter uma visão de como curar, né, de como superar o sofrimento mental, porque afinal, essa live, o título dela é A Cura do Sofrimento Mental. Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Vamos discutir aqui então, tá? Bom, já falamos de exemplos, e quem nunca, né? Quem nunca se viu numa dessas situações que eu exemplifiquei aqui. E eu acho que primeiro tópico para a gente começar a entender essa situação é fazer uma distinção entre dor e sofrimento. Essa é uma distinção muito comum, que se faz muito nos meios da psicologia, também da filosofia budista, no meio das tradições, né, filosóficas ligadas à religião, se faz muito essa distinção entre dor e sofrimento. O Buda fazia essa distinção entre dor e sofrimento. Ele dizia o seguinte, que dor é a primeira flechada, sofrimento é a segunda flechada. Então, para entender melhor isso, o que é a dor, né? Conceito de dor. Dor é aquela situação primária, é aquela situação que nos ocorre, então é a perda, é o rompimento, é o fracasso, é a situação que nos traz um mal-estar emocional, como uma reação natural, aliás, de uma situação difícil. Então, a gente experimenta um fracasso, e é claro que isso dói. Isso é muito doloroso. Uma perda, um rompimento, situações como essas são enfim, é a dor primária, é o sofrimento primário, é a situação primária, tá? O que seria o sofrimento? O sofrimento é o mal-estar secundário, é a segunda flecha, segundo Buda, né? Então, por exemplo, a pessoa cometeu um erro, um grande erro, ou sofreu um fracasso, né? Na sua vida pessoal. Então, isso em si já é doloroso. Tem todo um peso da frustração, da decepção, da tristeza que isso traz, às vezes até mesmo da culpa que isso traz. E aí, o que seria o sofrimento? Então, o sofrimento viria de a pessoa fica se julgando, e fica questionando, e fica, né, remoendo aquilo, por que foi que eu fiz isso, onde foi que eu errei, eu estrago tudo mesmo. Então, esses pensamentos a respeito da situação acabam trazendo uma segunda camada de mal-estar, que é o sofrimento. O sofrimento está muito associado ao tipo de pensamentos que a gente tem, ao tipo de questionamentos que a gente tem com relação àquela situação que originalmente trouxe a dor, ou seja, o fracasso. Fracassei, tá? Isso é péssimo, traz um baita mal-estar. Mas o que eu penso a respeito do fracasso? Né? Todas as minhas elucubrações, elaborações e a minha culpabilização e autojulgamento ampliam o meu sofrimento, trazendo uma segunda camada, né? A camada do sofrimento mental. Tá? Ficou claro para vocês? Então é importante ter essa distinção, porque aí, mais uma vez, um provérbio que é muito conhecido. A dor, talvez, seja inevitável. Sofrer situações difíceis na vida, quem é que pode evitar?
é muito difícil. Nós todos estamos sujeitos a ter perdas, fracassos, sofrer rompimentos, ser magoados, sem querer prejudicar alguém, depois ficar muito mal com isso. Ou seja, é da vida, a dor é da vida, então a dor talvez seja inevitável. Mas o sofrimento, esse é opcional. Opcional no sentido de que nós podemos escolher não, não ter esse sofrimento. Podemos escolher não alimentar o sofrimento, porque o sofrimento já viria do tipo de pensamentos e da forma como a gente lida com essa dor, tá? Bem, agora a pergunta que não quer calar: por que que a gente faz isso, né? Porque isso é uma exclusividade dos seres humanos. Os animais também sentem dor, tristeza, eles também sentem perda, não é? Eles também, enfim, eles têm situações de dor emocional, não só a dor física, mas a tristeza é algo que ocorre aos animais, né? A saudade, sentir falta, é algo que ocorre aos animais. Então, eles têm também a dor, como nós, emocional. Mas os animais, eles não têm, nenhum animal, até mesmo os mais inteligentes, o macaco, o golfinho, o cão, o gato, o cavalo, né? Que são animais que a gente reconhece como sendo muito inteligentes. Até mesmo esses, eles não têm uma capacidade que o ser humano tem, que é a capacidade de abstração, que é a capacidade de revisitar o passado. Se eles entram em contato com alguma coisa que de repente, né, traz uma emoção de volta, um medo, uma ansiedade, então eles vão sentir aquele medo, aquela ansiedade. Se eles reencontram algo que lhes traz medo, ele revive o medo, mas como uma reação. Ele não é capaz de ficar pensando, né, ele está lá deitado e pensando naquilo que provoca medo nele. Ele não é capaz, né? Ele não tem essa capacidade de imaginação, de abstração, de imaginar o futuro, de reviver o passado. Portanto, os animais, como eles não têm essas, não criam narrativas, não ficam se lembrando, nem ruminando, e nem questionando o que aconteceu com eles, por que o meu dono ficou tão bravo comigo? Eles não têm essa capacidade, então eles não têm sofrimento, eles têm dor. Mas a segunda camada, a segunda flecha, ou flechada, eles não têm, que é o sofrimento. Só nós é que temos. E há, então, mecanismos cognitivos, né, segundo Stephen Hayes, que estão associados a esse sofrimento que nós criamos com os nossos pensamentos. Tá? Então, eu vou destacar aqui dois. Tá? Quais são as causas, né, desse sofrimento? Por que que a gente sofre? Tá? O que é que provoca esse sofrimento mental que nos acomete? Então, primeiramente, ele destaca aqui mecanismos cognitivos de associação. Então, o que que é isso? A nossa mente, o cérebro e a mente, né? O cérebro é o hardware, a mente é o sistema, é o software, são as memórias, enfim, uma coisa quase que indissociável da outra, né? Mas a nossa mente é muito associativa. Ela é capaz de fazer conexões entre coisas que às vezes nem tem nada a ver. Então, até tem o Stephen Hayes, ele propõe, num dos livros dele, uma experiência muito interessante, que é uma brincadeira de associar duas coisas completamente diferentes, duas coisas de existência concreta completamente diferentes. Isso para você ver como a nossa mente é capaz de conectar, criar as associações mais incríveis. Então, eu revisitando aqui, fazendo as minhas anotações aqui, para a minha colinha sobre esse tema, eu, pegando lá o livro dele e tal, eu pensei em dois substantivos, duas coisas de existência concreta bem díspares, que seriam uma caneta e fogo. Caneta e fogo. Duas, né? Dois substantivos concretos, tá? Então ele pergunta, o que é que, deixa eu lembrar aqui das perguntas dele, como é que a se parece com o meu, como é que a caneta se parece com o fogo? O que que eles teriam de comum, né? Quer dizer, aparentemente não tem em comum, mas nós podemos imaginar e criar uma associação, criar uma conexão. Por exemplo, a caneta serve para escrever, o fogo também pode escrever. Nós também podemos escrever com o fogo, não é? Com um maçarico, enfim, com algo muito aquecido, muito quente, como uma chama. Nós também podemos escrever. Então, teria algo em comum? Sim, teria. A gente pode, na nossa mente, associar essas coisas tão díspares. Tem uma outra pergunta que ele faz: como é que
Como é que A é melhor que B? Ou, no caso, como uma caneta poderia ser melhor que o fogo? Né? Inventar uma resposta para isso não é difícil, né? Uma caneta pode ser melhor do que o fogo, porque uma caneta escreve sem nos machucar, com segurança. A gente escreve sem nenhum tipo de perigo, e escrever com fogo é perigoso. A gente pode se queimar. Tu deu uma resposta. Meu cérebro foi capaz de criar uma associação muito eficiente e até lógica para essas duas coisas tão distintas. E ele faz uma terceira pergunta: qual é o parentesco entre A e B? Ou, no caso, qual é o parentesco entre uma caneta e o fogo? E aí, olha como a nossa mente é fértil e é criativa. Você pode imaginar um parentesco entre uma caneta e o fogo? Pensa um pouquinho, enquanto eu tomo um gole d'água. Eu pensei no seguinte parentesco. Bom, os dois podem ter a ver com, os dois têm a ver com o petróleo, se a gente pensar bem, né? Os dois podem ter uma mesma origem no petróleo. A caneta, ela é de plástico. Plástico é um material que vem do petróleo, né? Um tipo de material plástico que vem do petróleo. E o fogo pode se originar da combustão do petróleo. Pronto. Olha só, como muito facilmente a minha mente, acredito que a sua também, que esse jogo é muito interessante e até gostoso de fazer isso, a minha mente criou uma associação entre duas coisas absolutamente nada a ver. E o que é que isso tem a ver com sofrimento mental? Você talvez esteja se perguntando. Veja, essa capacidade associativa do cérebro, ela pode muitas vezes alimentar os sentimentos, quer dizer, a gente tem uma dor e devido à nossa grande capacidade de associação que a nossa mente faz, nós podemos com muita facilidade ter vivências que o cérebro associa àquela dor. Então, por exemplo, a pessoa que tem um rompimento no relacionamento amoroso, tá? Então, ela está passando pela rua, escuta uma música. Ela escuta uma música no rádio, no celular, enfim. Escuta uma música que faz lembrar de um dia em que ela estava com aquele amor. Ela vai a um lugar, e nem é o lugar em que ela frequentava, mas ela vê alguma coisa que faz lembrar o lugar onde ela ia com seu amor, sabe? Então, essa capacidade de associação tão extraordinária do nosso cérebro pode trazer a todo instante, involuntariamente, a lembrança daquela situação que causou dor e a gente ressente aquela dor. Enfim, aí aparece a camada do sofrimento, percebe? Então, isso é um dos mecanismos cognitivos que vai atuar aí como um facilitador, né? Como um canal para o sofrimento mental, infelizmente, né? É, e aí tem uma outra situação aqui que ele coloca como causa para o sofrimento mental, que é a tendência que nós humanos temos de lutar contra as situações dolorosas. Lutar, resistir às situações dolorosas, fugir das situações dolorosas, porque isso é instintivo em nós. Aliás, é também nos animais, mas os animais não ficam criando estratagemas como a gente, tá? Eles enfrentam as situações dolorosas de uma forma mais, enfim, eles não têm a capacidade de controlar nada, eles acabam vivenciando. Nós temos uma certa capacidade de controle e a gente usa muito isso, essa nossa capacidade mental, né, para lutar contra, ou fugir, ou evitar a dor. Tá? Instintivamente, nós somos motivados a evitar situações difíceis. Isso é da nossa natureza e é importante que assim seja, né? Senão a gente não temeria nada, e a gente viveria muito pouco tempo se a gente não tivesse medo, se a gente não evitasse situações desfavoráveis para nós, até mesmo uma situação de rejeição por alguém. Isso é lá intimamente, lá muito instintivamente, isso é um perigo para nós, né? Porque a nossa espécie é uma espécie muito dependente. A gente cria apegos, o apego, a necessidade de afeto, de proximidade com alguém é instintiva em nós. Então, um rompimento é algo que vai tocar lá nas nossas profundezas, né?
nesse nosso instinto de autopreservação que precisa do vínculo, que quer estar, que quer manter o vínculo amoroso, né? Bom, mas enfim, nós temos a tendência, então, de usar a nossa mente, a nossa inteligência, nossa capacidade de abstração para evitar o sofrimento, para lutar contra ele, tá? Vem daí que quando a gente está vivendo uma situação difícil, a gente questiona, mas por que isso está acontecendo comigo? Né? Como isso pode acontecer? Onde foi que eu errei? Por que fulano fez isso comigo? Né? A pessoa rompeu, por que isso aconteceu? Né? O que foi que eu não percebi? Então a gente fica cheia de questionamentos a respeito daquela situação que provocou dor. E isso traz o quê? Esses questionamentos provocam sofrimento. Então é a segunda camada, a segunda flechada, né? Outra coisa, nós, além de ficar questionando, nós também podemos querer resolver. Se a situação ainda está presente, nós, usando as nossas capacidades cognitivas, temos a tendência de querer resolver a situação que provocou dor. Tá? Da mesma forma como a gente tenta resolver tudo o que é indesejável na nossa vida, tá? De uma forma até, enfim, usando as nossas fórmulas de solução de problemas. Então, do tipo assim, se você tem uma goteira, o que é que você faz? Se você tem um vazamento, o que é que você faz? Você vai procurar consertar o vazamento, você vai tampar a rachadura, você vai consertar a torneira, você vai, né? A gente tem essa coisa de consertar o que não está bom, o que não está funcionando, eu vou e conserto, tá? Então, nós queremos fazer isso também com os nossos problemas emocionais. Só que aí tem um problema, né? Ao tentar resolver os nossos problemas emocionais, a gente acaba fortalecendo os problemas, porque se a gente fica, né, questionando e buscando uma solução e tentando imaginar uma forma de resolver aquilo, a gente fica alimentando aquele sofrimento, a gente acaba dando poder para aquela situação que provocou o sofrimento, né? É, então, gente, é isso porque nós sofremos. Vocês percebem que o pensamento, a nossa mente, né, a nossa, enfim, essa nossa mente pensante, a nossa capacidade de raciocínio, as nossas narrativas e conversas interiores tem muito a ver com o sofrimento. Elas são o que alimenta o sofrimento, né? De que maneira nós também tentamos resolver, eu estava falando das formas como a gente tenta resolver o problema da dor. O problema da dor, a dor é um problema, a gente tenta resolver e acaba criando sofrimento. Então, por exemplo, uma outra forma aqui que o Dr. Steven, ele lembra, a gente tenta evitar de entrar em contato com aquilo que traz sofrimento. Então, por exemplo, né, acho que aquele exemplo da pessoa que rompeu continua sendo um bom exemplo. Ela começa a evitar de ir a lugares para não lembrar daquele amor que ainda está doendo. Ela começa a evitar amigos, ela começa a evitar situações, ela não assiste tais filmes, ela não escuta tal música, ela começa a evitar uma série de situações que podem colocá-la em contato com aquela dor, e com isso, né, também, mais uma vez, a gente acaba dando um poder muito grande para aquela dor, de tanto tentar evitar, né, a gente acaba dando fortalecendo aquilo. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não quero sair com fulano. Não, eu não vou a tal lugar, eu não vou viajar. Porque aí o tempo todo a gente, ao evitar, ao pensar no que nós vamos evitar para viver aquela dor, nós já estamos tocando na dor, né? Nós já estamos revivendo a dor. Porque quando eu penso que eu não posso fazer tal coisa, que é para não sentir a dor, eu já estou sentindo, eu já estou lembrando de tudo que aconteceu. Essa é a grande ironia, né? São os paradoxos, né? A nossa mente, ela é cheia de paradoxos, os paradoxos da mente. Tudo aquilo que a gente tenta combater, a gente fortalece, aquilo de que a gente foge, acaba, enfim, a gente acaba encontrando aquilo de que a gente foge, porque a mente tem isso, a lógica, né? A nossa lógica, ela não é eficiente para tentar resolver os problemas, né, da dor que a gente sente. A gente tenta também, segundo Stephen Hayes, nos superocupar para fugir da dor. Então, isso é tão comum, né? A pessoa tem um problema, a pessoa tá, tá com um problema em casa, problema de relacionamento familiar, e ela se afunda no trabalho. Ela tenta ocupar a cabeça, assim,
o tempo todo, que é para não pensar naquele problema. Mas isso não resolve o problema, né, que causa dor, a dor fica ali, né, fica sobrevivendo e a gente vira e mexe, é, resvala na situação que traz a dor. Então, se superocupar para fugir da dor não resolve. Tentar se distrair da dor, se distrai com rede social, se distrai com, enfim, com as coisas que estão à mão, né, para ocupar a nossa cabeça, isso também não resolve a dor, né, que está ali. Então, ela continua, né? Bom, o Stephen Hayes, ele usa uma metáfora que eu acho muito interessante, já indo um pouco para a conclusão aqui, né, de como afinal a gente pode se curar do sofrimento mental. Ele usa uma metáfora que é a metáfora do cabo de guerra. Então, nós, seres humanos, nós lidamos com a nossa dor como se fosse assim um jogo de cabo de guerra. Cabo de guerra é aquela brincadeira de criança em que você tem uma linha no chão e duas, né, duas pessoas, uma de cada lado, em cada ponta de uma corda, tá? E cada uma faz força para puxar o seu oponente, fazer com que ele, enfim, ele seja arrastado e cruze a linha, né? Cruze a linha no chão. Quando você consegue trazer a pessoa que ela cruza a linha no chão, então você venceu a brincadeira. É mais ou menos isso que a gente faz com a dor. Então, a dor, como se a gente se sente que está sendo tragado pela dor, né? Puxado pela dor, a gente resiste, a gente fica puxando no sentido contrário, sabe? A gente faz uma força danada para não ser envolvido pela dor. A gente tem um medo de ser tragado e aniquilado pela dor. Por isso a gente evita, foge, né? Combate, resiste a ela. A gente faz de tudo para não sentir a dor e acaba encontrando ou criando o sofrimento. Aí o Stephen Hayes ele faz a seguinte provocação: bom, não adianta a gente se exaure nesse cabo de guerra e não consegue evitar a situação que provoca a dor. O que fazer então? Aí ele sugere talvez a solução seja soltar a corda, né? Não lutar contra a dor, não resistir a ela, simplesmente soltar a corda, deixar de fazer esse cabo de guerra com a situação dolorosa que a gente vive, questionando, tentando consertar, né? Enfim, com aquele pensamento de inconformismo, tá? E aí é que entra a abordagem que ele propõe, que faz parte dessa terapia de aceitação e compromisso, que é, bom, se a gente, talvez a gente não deva lutar contra a dor, talvez a gente não deva resistir à dor, talvez a gente deva aceitar a dor. Aceitar que aquela situação que a gente vivenciou provoca uma dor emocional, provoca um mal-estar, uma tristeza, um luto, uma frustração, enfim, um mal-estar emocional e aceitar essa situação, tá? Aceitação, até é, é, vou aqui ler textualmente o que ele diz. Ter uma atitude de aceitação da dor é acolher a experiência da dor, sem fugir, sem lutar, sem resistir a ela. É acolher. Então é você se voltar para essa dor e confortar a própria dor, reconhecer, é isso, dói. Como, aliás, diz a autocompaixão, eu sempre caio na autocompaixão, ainda mais nesses assuntos aqui de saúde mental, né, que a gente está abordando, sempre vai para o lado. Tudo acaba em compaixão, né, gente? Quem me conhece sabe que, né, como a compaixão é preciosa. Mas, enfim, o Stephen Hayes diz o seguinte: por que aceitar a dor? Por que aceitar a dor? Se é uma coisa que a gente instintivamente é motivado a evitar. É porque ele diz o seguinte: a dor, ela é sintoma, ela não é causa. A causa daquela dor está lá mais para baixo. A dor é só um sintoma. Então, da mesma forma que não é bom, você tem uma dor todos os dias você tem uma dor de cabeça, uma dor de garganta, e você toma um remédio para não sentir, tá? O que você está fazendo? Você está mascarando um sintoma de algo que você precisaria olhar.
O que que causa essa dor de cabeça? O que que causa essa dor de garganta? Então, a dor é um aviso, é um sintoma de que, opa, algo não está legal, vamos olhar. Se a gente procura anestesiar a dor, mascarar a dor, a gente nunca vai olhar para o problema, nunca vai olhar para a causa. Então, é o que ele diz, isso serve para as dores emocionais também. Por que que o rompimento dói tanto? Por que que ele traz tanto sofrimento? Por que que o fracasso é tão insuportável, é tão sofrido, então aquela dor perdura e você não se conforma? Por quê? Né, qual é a causa dessa espécie de sofrimento intenso com fracasso, com erro? Por que sofrer tanto por um erro cometido no passado? Por que sofrer tanto por uma traição da sua confiança que alguém cometeu? Então, uma dor muito intensa, a dor vai sempre existir, mas qual é a tendência? A tendência é que ela passe, que a gente naturalmente se recupere, né? Porque nós temos uma grande capacidade de recuperação. Mas se a dor perdura, porque ela é alimentada pelos pensamentos, porque ela é alimentada pelo nosso sofrimento mental, então a gente precisaria olhar para a causa dessa dor ser tão persistente, desse sofrimento ser tão intenso e tão duradouro. Então é isso que ele diz, né? A gente precisa olhar para a dor. É, bom, dei aqui os exemplos. Então, o que é que ele propõe? Bom, nessa terapia de aceitação econômica, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas tem muito a ver com aquilo que eu falo, né? A prática de mindfulness, a prática da meditação, que nos ensina a atitude da aceitação, de você poder observar uma experiência indesejável, pode ser desejável, mas às vezes é indesejável, e não, enfim, não entrar em julgamentos nem em questionamentos, você se relacionar com aquilo da forma como é, acolher aquilo, né? Acolher aquela dor, porque não há mal que dure para sempre, né, gente? Isso é um outro ditado. Não há dor que perdure para sempre. A tendência é que naturalmente, a gente vá se distanciando daquela situação, outras coisas vão acontecendo, a vida muda. É a tal da impermanência de que eu tanto falo, né? A impermanência nos tira muitas coisas que a gente ama e aí a gente sofre. Mas a mesma impermanência também faz essa dor pela perda, a dor de uma tristeza, ela ir se diluindo, ela ir se apagando com o tempo, desde que a gente não alimente com sofrimento. Então, é, o que ele propõe é que a gente não resista à dor, não lute contra a dor, mas que a gente aceite. E aceitando, que a gente busque a causa daquela dor tão grande, tá? Então, por que que meu fracasso dói tanto? Né? Por que eu me culpo tanto? Né? A solução, a cura da dor pela culpa é perdão a si mesmo, perdão a nós mesmos. A cura pela dor, né, de um fracasso enfim, é também um perdão, é autocompaixão, é a gente entender que nós não somos perfeitos, é a autoaceitação, aceitação da nossa humanidade, não é? A cura de uma dor por um rompimento é a gente trabalhar o nosso amor próprio, é a gente, né, se desvencilhar do apego, isso leva tempo, é claro, mas a dor, ela está sinalizando uma causa. Essa causa precisa ser olhada para que essa dor ela não perdure para sempre, para que ela não provoque tanto sofrimento, para que a gente possa superar, né? E criar mais, digamos assim, uma resiliência a outras situações que podem acontecer. A gente vai sentir dor, mas essa dor vai passar, né? E assim nós somos. Então, gente, para terminar aqui essa primeira parte, assim, a parte em que eu trago aqui algumas provocações, trago aqui algumas ideias, e aí vocês podem, de repente, querer fazer perguntas. Já já vou abrir meu celular aqui e ver se temos perguntas. Termino aqui com uma frase do mestre Carl Jung, que é: o que negas, o que negas te submete, te domina. Aquilo que você nega, aquilo que você não aceita, né? Te domina. O que aceitas
te transforma. Quando a gente aceita uma dor, acolhe, aceita uma dor e vai olhar lá para a causa dela, se ela for uma dor muito intensa, que se repete muito, então a gente pode encontrar, enfim, o motivo por que aquela dor é tão intensa, por que ela se repete tanto. E podemos transformar algo em nós para não sermos tão suscetíveis, né, à dor que essas situações trazem, tá? Então, olha que bonita, né? O que negas te submete. O que aceitas te transforma. Frase do mestre Carl Jung. Bem, vou pegar aqui meu celular e vou abrir as fotos os comentários que a Milena selecionou aqui para mim. Vamos lá. Eu vou aqui ler ao acaso, tá, gente? Não vou fazer nenhum tipo de pré-seleção, bato o olho e leio. Uma pergunta aqui da Ciregauer. Ciregauer. Regina, no ano passado comecei a ouvir seu podcast do zero. Estou quase concluindo todos os episódios e tenho aprendido tanto. Cada episódio com uma dose de autoconhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá? Fico feliz que você esteja aproveitando aí. Então, aproveita, né? Tem aí no podcast um episódio sobre sofrimento mental, sobre culpa, coisas que nós mencionamos aqui, né? Para dar uma consolidada aqui nessas ideias que eu trouxe. Santana Andréa, a voz, falando da minha voz. Obrigada. Hoje eu estou. Vocês viram que está mais bonita, que a minha imagem está melhor. Grandes aperfeiçoamentos, hein, gente? O meu microfone é o mesmo do podcast, tá? Então eu achava que ia sair um maior eco, mas eu estou usando o microfone do podcast, que eu acho que tem uma qualidade melhor. Depois eu vou ver a gravação, e aliás, isso fica gravado, né? Bom, aqui, ô, Milena, você colocou muito confete aqui, muita jogação de confete. Obrigado, viu, Carlos, pelo teu carinho. Obrigada novamente, Andréa. Agora apareceu uma perguntinha. Muito obrigada a todos vocês, né, que mandaram seu carinho, mandaram beijo e algum comentário sobre o autoconsciente, sobre o meu trabalho, sobre o meu curso. Muito, muito obrigada. Muita alegria para mim também estar compartilhando aqui com vocês. Pergunta de M. Bastos, underline S. Você responde sobre relacionamento, dependência emocional e um rompimento com o narcisista? Olha, isso é uma pergunta. Você está perguntando se eu respondo. Você pode escolher, você pode escrever a sua situação no direct. Como eu disse, né? Eu não sou uma psicóloga, eu não sou uma profissional da saúde mental, tá? O que eu posso e que normalmente eu faço é um acolhimento, é uma palavra de carinho, é uma palavra de olhe para isso, é trazer talvez um conforto ou trazer uma ideia para que a pessoa possa encarar a situação de uma forma diferente. É o que eu posso fazer, né? Eu não tenho, enfim, eu não sou uma terapeuta. Muita gente acha que eu sou, mas eu não sou, eu sou repórter da alma e professora de meditação, né? O meu papo é vida interior. É claro que eu acabo transitando um pouco pelas áreas da psicologia, mas sem exercer profissionalmente a psicologia, tá? Deixa eu ver aqui. Que perguntinha que nunca quero calar, né? Social underline Rayane, parou de gravar podcast? Não, não parei. Eu estou dando uma pausa, conforme anunciado, estou dando um tempo. Esse tempo ainda é um tempo indeterminado, tá? Eu acredito que vou voltar em breve. Precisei desse tempo realmente para, enfim, criar, estruturar e produzir uma série de coisas numa nova fase de vida, tá? Aquela minha crise lá de trás já era um prenúncio disso. Então, eu acho que eu vim me encaminhando ao longo do tempo para uma revisão de uma série de coisas na minha vida, e essa revisão culminou numa, num movimento de mudança, mudança no meu trabalho, mudança, enfim, no meu posicionamento, porque eu tenho meu modo de vida, meu meio de vida são meus cursos, minhas palestras, e eu dei um up nisso daí, né? Um upgrade com a ajuda do meu filho, Pedro, meu grande companheiro, meu grande parceiro. Então a gente está, eu estou num momento de muito trabalho, de uma construção bastante, como é que eu vou dizer?
consistente, sólida, tá? Para poder fazer outras coisas ainda. Tem muitas ideias aí que vão até além do podcast, mas eu preciso construir minha base, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tomatec.go. Obrigada pelo seu elogio, né? Obrigada pelo seu elogio. Vane, Vaneca Bastos, desemprego é uma dor horrorosa. Ah, então, realmente, desemprego é uma perda, né? É uma perda que pode ter nuances, né? Porque tudo aquilo que a gente perde, em tudo aquilo que a gente, em toda perda existe um luto. O que que é o luto? O luto é a resposta emocional à perda. Esse luto, essa resposta emocional é tristeza, é saudade, é sentir falta, é um buraco no peito, é o choro. Então, é natural que quando a gente perde alguma coisa, e pode ser um emprego, pode ser o amor da nossa vida, pode ser alguém querido, pode ser um objeto muito estimado, uma coisa que tem, a qual nós temos apreço, afeição, amor, tá? Sempre que temos uma perda, temos essa resposta emocional do luto. Ela é natural e a gente precisa ter. É como, sabe, quando a gente tem uma perda, é como se alguém arrancasse algo de nós. Não fica um buraco? Fica um buraco aqui no coração. E o luto é o que vai cicatrizar esse buraco. Vai ficar uma marca, vai ficar uma cicatriz. Mas o luto é a cicatrização dessa ferida da perda. Algo foi tirado de nós, tá? Quanto tempo dura o luto? Ninguém sabe. Vai depender muito de cada um. Vai depender muito daquilo que a gente perdeu, depender de uma série de coisas. É claro que quando a gente perde alguém querido, nunca, né? Esse espaço nunca vai ser preenchido. Aquela pessoa deixa um espaço no nosso coração, que pode cicatrizar, mas vai ficar ali, né? Às vezes a gente perde o emprego, mas logo arruma outro, então supera rapidinho, tá? No caso do emprego também, Vaneca, ou Vani, pode estar havendo, observem, né? Se não existe uma narrativa aí de fracasso, tá? Um diálogo mental aí, um diálogo interno seu, eu fracassei, eu não fui capaz, eu não dei conta. Então, além de perder algo que tem valor para você, que talvez você gostasse muito, enfim, tem importância, né? O emprego tem uma grande importância na vida. Talvez exista uma narrativa, tá? A sua mente questionando, explicando, julgando, se julgando em relação ao acontecido. E é claro que isso vai trazer uma dor enorme, tá? E vai causar um sofrimento, né? Porque, na verdade, vai causar um sofrimento. Então, o que fazer nesse caso? Eu vou dizer para você, observe isso, tá? Se você está, como é que você está, o que que você está pensando dessa situação? Se você está se culpando, está se julgando, tá? Porque isso pode ser um dos motivos porque você está sofrendo muito com isso, ok? Claro que é doloroso, mas a gente, enfim, em algum momento a gente resolve a luta e vamos para outro emprego e as coisas começam a acontecer. E se Deus quiser, uma nova colocação vai vir, tá? Mas se for o caso se você perceber em você essa narrativa de autojulgamento, de culpabilização, de autocrítica severa, então é preciso olhar para isso, tá? Essa situação do desemprego despertou isso em você, despertou essa autocrítica que já existe, trouxe isso à tona. E olha, eu tenho um episódio muito bom, eu tenho alguns episódios muito bons, Vani, que podem te ajudar, tá? O episódio A Voz da Autocrítica na Nossa Cabeça, se não me engano, é o 47, tá? E aí tem uma meditação para trabalhar com essa voz da autocrítica na nossa cabeça, se você estiver tendo essa autocrítica. E tem os episódios sobre autocompaixão, que são o 93 e o 94. E tem o livro da Christine Neff, Autocompaixão, Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Esse livro é maravilhoso. Então, procure por essas referências aí que eu dei, tá? Esse livro está citado nos episódios. E se for o caso, tá? Porque eu estou aqui supondo, não tem como a gente conversar agora, mas eu acho que é bastante plausível, né? Eu acho que é bastante plausível. Depois você me conta qualquer coisa no direct, tá? A família Luz.
faz aqui um comentário, seria o ditado aceita que dói menos? Com certeza, aceita que dói menos. O sofrimento, a dor, ela, enfim, ela acontece. A dor como é que é o ditado? O sofrimento é opcional. A dor nós talvez não possamos evitar, mas o sofrimento é opcional. Então, quando a gente aceita, pelo menos a gente está, sabe, a gente não tem o mal-estar do sofrimento, fica só com a dor, sai mais barato, na verdade, né? A Santana.Andréia tem uma observação muito interessante, que é o seguinte: o movimento de positivismo abafou a dor, concorda? Concordo que esse movimento do positivismo, quando a gente fala em positivismo, essa coisa de pensar positivo, não que seja ruim, mas pensar positivo, tudo tem que ser positivo, tudo tem que ser para cima, tudo tem que tirar de letra, tudo a gente tem que, sabe? Pensar, enfim, transformar em positivo. E não é bem assim. E uma das lives, a última live de janeiro, vai tratar disso, da positividade tóxica. O tema é quando a positividade faz mal. Aí, Andréia, nós vamos conversar sobre esse assunto, tá? Eu não vou te responder agora, mas concordo com você e vamos explorar esse assunto no, na última live de janeiro, tá? A Ieda, Regina, esse processo de acolhimento do que temos, do que é, do que acontece, é a gratidão? Pode ser, pode ser. É, talvez não seja tão fácil, tá? A gente ter. Às vezes, quando a gente está sofrendo, é bastante comum a gente não ter olhos para as coisas boas, né? Então, eu estou sofrendo, eu estou muito fechado na minha dor, aquilo eu estou no sofrimento, né? Eu estou ali pensando e tal. E aí você pergunta, né? Será que a, a gratidão pode ser um antídoto? Ela pode sim, ela pode nos ajudar, quer dizer, olhar um pouco mais amplamente para a nossa vida e perceber que existem coisas boas, né? Eu perdi meu amor, meu relacionamento não deu certo, mas eu tenho bons amigos, eu tenho uma família que me ama, ou enfim, olhar para as coisas boas que estão presentes na nossa vida. Isso pode nos ajudar, tá? Mas ainda assim, é preciso acolher essa dor, né? Aceitar essa dor. E o sofrimento, a gratidão talvez nos ajude a não criar sofrimento, né? Mas eu acho que sim, viu, Ieda? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui mais perguntinhas. Tem bastante perguntinhas. Que no horário nós estamos chegando aqui. Adriana Souza, boa noite, Regina. Você poderia falar um pouco sobre dor de ter perdido um ente querido? Então, falei já, Adriana, talvez depois de você ter feito a pergunta, tá? Mas a dor de perda de um ente querido realmente é algo muito intenso, né? Muito profundo. Eu passei pela perda do meu pai em 2023 e é algo que esse luto, ele está mais tranquilo em mim, mas ainda sinto muita falta deles, vou sempre sentir, tá? Olha, um episódio que pode ajudar você é o 66, acho que é o 66, sobre lidar com perdas. Eu falo lá do luto, das fases do luto, qual é a melhor maneira de lidar com essa perda? É vivenciar o luto com naturalidade. É deixar que o luto aconteça naturalmente, tá? Porque a nossa psique, ela está perfeitamente equipada para que a gente, enfim, para que aconteça a cicatrização. Isso a coisa deve ser assim, essa perda, essa, essa pessoa, né, cujo convívio foi, enfim, é como se tivesse tirado de nós, ela deixa um buraco, ela deixa um espaço vazio, mas isso cicatriza e a gente, enfim, a gente aprende a viver com essa perda, né? Com essa falta, sem sofrer com ela. Vai sempre dar uma dorzinha, uma saudade, em algum momento pode até dar uma lembrança alegre. Eu me vejo, às vezes, lembrando das coisas engraçadas do meu pai, né? Me comove lembrar. Mas é quando a saudade começa a ficar uma saudade
sabe, de lembrar das coisas boas, alegres da pessoa. Então, lê sobre perdas, viu, Andréa? Que podem te ajudar. Previsão de retomada do podcast, da Elis. Fevereiro, mas não quero me comprometer muito com essa data. Vai depender de uma série de coisas, mas eu também estou com saudade, viu, gente? Também estou com saudade. Essas lives, vai, vamos falar sério, essas lives até que não há, né? Não dão uma acalmada. Olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu estou no YouTube, eu estou fazendo alguma coisa nova, estou aqui com vocês. Então, vamos curtir esse momento que eu estou aqui, né? E não ficar pensando na falta. Vamos curtir o momento que a gente está aqui. Nutri Amanda Blisby. Sempre recomendo o seu podcast. Obrigada, viu? Obrigada, Amanda. Obrigada. Eu sei que as nutricionistas curtem o autoconsciente, acho que ajudam as pessoas, né? Porque um trabalho com a nutricionista, enfim, tem ali um suporte psicológico também que é importante, né? A pessoa às vezes come para compensar uma dor, as amarguras da vida. Então, a gente precisa aprender a lidar com as dores e amarguras da vida para, de repente, poder levar mais, né, enfim, fazer aqui o nosso programa de reeducação alimentar, ficar mais firme com isso, né? Deixa eu ver o que mais. Estamos chegando aqui no final. Muitas palavras carinhosas que a Milena está me trazendo todas, tá? Então já deixo de antemão o meu agradecimento pelo carinho de vocês, pelos elogios, pelos comentários sobre o podcast e o que eu faço. Muito obrigada, Ângela Gomes, muito obrigada, Aline Serafim, obrigada, obrigada, você mandou dois. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho mais perguntas. Vamos ver se eu acho mais perguntas aqui. Nossa, quantas coisas, gente. Vocês escreveram. Obrigada. Obrigada a você. Como é que é? Jim Oliveira Duda. Qual é o episódio da armadura que foi falado acima? Eu não falei da armadura. Estou aqui pensando no cavaleiro preso na armadura. É um dos episódios desapego. A gente tem desapego um e 2. Eu não me lembro os números, tá? Mas são episódios relativamente recentes, deve ser cento e, sei lá, 50 e pouco. Cavaleiro preso na armadura. Desapego, parte 2, tá? Se você pegar do começo, né, do último para o mais, do mais recente para o mais antigo, você logo vai encontrar, porque ele é um podcast, é um episódio aí de um ano, nem isso, eu acho. Acho que um ano sim. Dea Valles pergunta qual o nome do livro sobre insegurança. Então vamos lá de novo. Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe insegurança para trás. Autora Christine com K, Neff, Neff. Tá? Se você digitar autocompaixão, pare de se torturar e deixe insegurança para trás, você acha o livro. Fernanda Ventura. Gostaria que falasse sobre a dor de estar perdida, a dor de buscar se encontrar na vida, a dor da incerteza na vida e caminhos. Olha, Fernanda, é, é, eu vou dizer uma coisa para você. Essa tem sido uma queixa bastante que eu tenho ouvido muito, que eu tenho, enfim, tenho ouvido muito. Os nossos tempos estão trazendo muito essas reflexões, o que é que vale a pena, né, o que estamos fazendo na nossa vida, nós enquanto seres humanos, enquanto indivíduos e como coletividade. Eu acho que estamos todos nos questionando muito, tá? Então, algo de essa dor, tá? Esse incômodo, essa inquietação, é uma coisa. Eu sei que é isso porque eu já senti, tá? É, e eu acho que nenhum ser humano está imune a isso. E, aliás,
Eu acho que, embora seja muito incômodo, isso é um sinal de saúde, saúde psíquica, tá? Porque, lembrando Jung, mais uma vez, de quem eu gosto muito de citar, que eu gosto muito de lembrar, ah, a gente passa uma fase da vida, primeira metade da vida, na fase da construção. A gente constrói a nossa identidade, a gente constrói a base da nossa vida, profissão, às vezes relacionamento, casamento, filhos, família. Enfim, a primeira etapa da nossa vida é dedicada à construção da nossa identidade, tá? E chega um momento da vida, que é na transição aí da primeira para a segunda metade, então vamos pensar aí por volta dos 40, mas pode começar bem antes, tá? Porque não é assim cravado, né? Isso começa a vir alguns anos antes, e passa dos 40 e vai alguns anos depois. Para algumas pessoas é mais tarde, outras é mais cedo. Mas, enfim, é a metanoia, que é o momento em que a gente já não se identifica com aquilo que a gente acha que é, a gente reconhece que, peraí, né, isso não me satisfaz, não me preenche, eu não estou feliz com com quem eu sou, com onde eu estou, com quem eu estou nesse momento. E essa dor é que nos motiva para o autoconhecimento, é que nos motiva a olhar para dentro e encontrar em nós as respostas, e encontrar em nós, no nosso interior, a nossa verdade, a nossa verdadeira identidade. Então, Fernanda, eu sei o quanto isso é angustiante, tá? Tem um episódio chamado Angústia e a Busca de Sentido, que eu não me lembro o número agora, mas eu falo disso também de uma forma mais filosófica. Isso é um sinal de saúde, embora seja extremamente dolorida, como a dor do crescimento, né? A gente não lembra disso, mas crescer dói, né? Os músculos, os ossos, os dentes saem, a gente tem dor de dente. É um crescimento psíquico, né? E aceitar isso, tá? Como nós estamos falando aqui, aceitar essa dor é uma dor que faz parte da vida e ela vai empurrar, ela motiva a gente, ela empurra a gente, calma, peraí, o que está acontecendo comigo, e ir em busca dessas respostas, né? E ir em busca disso. Aí você vai para terapia, você vem para um retiro, como o meu, por exemplo. Você faz um curso, tá certo? Então, existem recursos, realmente, né? Buscar autoconhecimento e buscar essa formas de saber se olhar, de saber se escutar. A gente precisa aprender a silenciar a mente para poder escutar o coração. E aqui é que tem as respostas, né? Aqui que está o que a gente está buscando. Para finalizar, é a última pergunta que eu vejo aqui, olha, 20h57, está dando 1 hora certinho. Do Marcos Cardim, em 2021, passei por um período emocional bem complicado. E aí ele diz que foi bom ter me conhecido. Ah, obrigada. Obrigada, obrigada. Esse é mais um carinho. Obrigada, Marcos. Bem, gente, eu espero que tenha sido um bate-papo proveitoso para vocês, que tenha trazido uma luz, um conforto, um quentinho no coração. Entenda que, né, você não está só na sua dor. Isso é uma das coisas bonitas que a autocompaixão nos lembra, a humanidade compartilhada. A gente, a gente tende a se sentir muito sós quando estamos com uma dor emocional, uma angústia, uma tristeza, perdidos. A gente acha que isso acontece conosco, mas vamos nos lembrar que isso acontece com todos. Não somos apenas nós, então a gente pode, sabe, a gente se sente menos sozinho nisso, né? E podemos também nos espelhar, nos inspirar na experiência de outras pessoas, ah, nos livros que tantas pessoas incríveis já escreveram. Eu, como repórter da Alma, o meu trabalho é trazer um pouco dessas inspirações para vocês, da minha própria experiência de vida, né? Algo que eu também compartilho nos meus cursos. Então, é, nenhuma experiência nossa é em vão, tá? Isso eu tenho uma confiança, uma certeza absoluta. Nenhuma experiência nossa é em vão. E tudo pode levar para um crescimento, para a autorrealização, na verdade, para um encontro com o nosso eu autêntico. Se está doendo, é porque algo tem que ser visto,
precisa ser curado, e uma vez curado, isso vai nos aproximar de quem nós realmente somos. É isso. Quero agradecer a todos vocês pela presença. Estaremos de volta numa live na próxima quarta-feira. Muito obrigada. Desejo que vocês todos estejam bem. Uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.